Olá, meu querido irmão, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É uma alegria estarmos aqui aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Nós estamos entendendo sobre a palavra reino e já vimos que essa palavra assume vários significados. Vimos que a palavra reino significa domínio, mas esse domínio ele pode ser o domínio humano, o domínio divino, o domínio do mal e o domínio escatológico, o reino escatológico. Percorremos esses 4 níveis da aplicação da palavra reino. Ocorre que no Novo Testamento, particularmente, Jesus se vale de algumas parábolas para falar do reino de Deus. E essas parábolas, geralmente, elas tomam sentidos distintos. Nós vamos ler hoje o texto de Lucas no capítulo 13, do verso 18 ao verso 21, que é o texto que nós lemos lá no início, e vamos aplicar aquele conhecimento que nós adquirimos nesse período aqui para essa parábola. Diz assim: então ele disse, aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É comparável a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou na sua horta. Ele cresceu e transformou-se em árvore, e as aves do céu se aninharam em seus ramos. E disse outra vez, aqui compararei o reino de Deus. Ele é comparável ao fermento de uma mulher, ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha, até tudo ficar fermentado. Percebe que Jesus não está falando do reino do homem. Jesus não está falando do reino de Satanás. Jesus está falando do reino de Deus aqui. E o reino de Deus é semelhante a esse grão de mostarda. O grão de mostarda é um grão pequeno. E quando é semeado, ele cresce, torna-se uma árvore. Jesus está dizendo isso. Olha, o reino, ele vai crescer. Ninguém vai segurar o reino. O reino vai crescer. Da mesma forma, Jesus fala a respeito dessa mulher que pega e mistura o fermento com a farinha. E a partir dessa mistura há um crescimento, essa massa cresce, ela leveda. O reino é assim. O reino vai crescendo, vai assumindo uma autonomia, talvez pela necessidade do ser humano e também pelo poder da palavra do reino. Jesus iniciou a sua pregação lá na Judéia, dizendo, arrependei-vos e crede no Evangelho. A partir daí, esse Evangelho se tornou grande e alcançou vários lugares no mundo. É assim que Jesus está se referindo ao reino de Deus. O reino de Deus assume uma autonomia. É por isso que ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa palavra igreja, ela alcança a dimensão do reino aqui. O reino entre nós. Porque quando Jesus ele vai para o Pai, ele diz que ele não deixaria a igreja sozinha. O Espírito estaria se movendo no meio da igreja. Então a igreja é a presença do Espírito Santo do Senhor no corpo. E a partir desse entendimento, é essa dinâmica do reino terreno, onde a igreja é a agência do reino de Deus, que opera a palavra de Deus e prega a palavra de Deus ao coração do homem perdido. E é através dessa dinâmica, é através dessa ação de pregação, de anunciação do Evangelho, que o reino de Deus vai crescendo, ganhando autonomia. Hoje, irmãos, não importa a forma, se é pela televisão, se é pela internet, se é numa praça, onde for, o Evangelho está sendo pregado, ganhando autonomia e cumprindo isso que Jesus Cristo disse para nós. O reino de Deus está sendo anunciado e muitas pessoas estão sendo alcançadas por esse Evangelho do reino. Vamos orar por isso? Vamos colocar isso diante do Senhor? Ó Deus, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra, que o Senhor possa agora, Pai, perdoar os nossos pecados e que o teu reino seja sempre, ó Deus, fortalecido aqui no nosso meio. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu querido, que a graça e a paz de Jesus seja sobre você e toda a sua família. Um grande abraço. A partir dos próximos vídeos, nós vamos estar entendendo as parábolas de Jesus. Grande abraço, fique com Deus.